Olá pessoal, bom dia, aqui é o professor Zeca e a aula de hoje é sobre termodinâmica. Termodinâmica estuda, entre outras coisas, as transformações de calor em trabalho utilizando um gás. Só antes da gente começar, lembra? Calor e trabalho são duas formas que a natureza tem de trocar energia entre os corpos. Lembra lá em calorimetria eu tinha um corpo mais quente, um corpo mais frio. O corpo mais quente cedia calor para o corpo mais frio e a temperatura do corpo mais quente diminuía, do mais frio aumentava. Quer dizer, o corpo mais quente perdia energia e o corpo mais frio ganhava energia. E essa transferência de energia era feita através de calor. Calor é energia térmica em trânsito. Trabalho você viu lá em mecânica que está associado a força e deslocamento. Lembra? Da forma mais simples, dá uma olhadinha no exemplo. Eu tenho uma força constante, paralela ao deslocamento, e o trabalho realizado por essa força é simplesmente o produto da força pelo deslocamento. E uma força realiza trabalho quando ela causa deslocamento. Só que percebe que isso também é uma forma de transferência de energia, né? Por exemplo, se o Zeca empurra uma caixa, o Zeca realiza trabalho. O Zeca faz força, causa deslocamento da caixa e realiza trabalho. A partir da hora que o Zeca empurra a caixa, se ela estava inicialmente parada, ela entra em movimento. E ela ganha uma energia que a gente chama de energia cinética. Está lembrado disso? É uma energia relacionada à velocidade. Então, quando o Zeca realiza trabalho, o Zeca gasta energia e a caixa ganha energia. Então, o trabalho também é uma forma de transferir a energia de um corpo para o outro. Então, uma coisa que eu quero que vocês estejam conscientes desde agora é que sempre que a gente falar de calor e sempre que a gente falar de trabalho, a gente está falando de troca de energia. Alguém está ganhando energia e alguém está perdendo energia. Nem calor, nem trabalho fica armazenado dentro do corpo, né? É meio estranho o Zeca falar assim, eu tenho aqui dentro 100 joules de trabalho armazenado. Até porque você sabe, né? Trabalho é resultado de uma interação. Não tem sentido falar de trabalho se a gente não fala de interação. Trabalho tem que ter força, lembra? E para ter força tem que ter dois corpos. Então, se não tiver interação, não tem trabalho. Do mesmo jeito, calor. Calor vai ser resultado de uma troca de energia, de uma interação. Então, quando a gente falar dessas duas coisas, a gente sempre vai estar falando de troca de energia. A primeira coisa que a gente vai estudar é como que a gente calcula o trabalho realizado por um gás. E a gente vai lidar com as três grandezas que você já está acostumado com relação a gás. A gente vai estar falando de temperatura, pressão e volume. Só relembrando rápido, tá? Temperatura, lembra, está relacionado com o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto mais elas se agitam, maior é a temperatura do corpo. Se a agitação é bem pequenininha, a temperatura é baixa. Se a agitação é grande, a temperatura é alta. Pressão. Pressão está associado com a força que as moléculas exercem sobre as paredes do recipiente, né? Lembra, para ter um gás sempre está guardado dentro de alguma coisa, tá? E como essas moléculas do gás elas se movimentam, elas batem na parede do recipiente. E quando elas batem, elas fazem força, e se fazem força, exercem uma pressão. E volume é o mais simples dos três, né? Volume é simplesmente o espaço que o gás ocupa. Só fica ligado que o gás não tem volume próprio. Então ele sempre ocupa todo o espaço do recipiente. Então se eu colocar gás no recipiente de 2 litros, ele vai ter o volume de 2 litros. Se eu pegar o mesmo gás e botar dentro de um recipiente de 10 litros, ele vai ter o volume de 10 litros. Ele sempre ocupa todo o volume do recipiente. Ele não tem volume próprio. A relação entre essas três grandezas, pressão, volume e temperatura, é dado pela equação de Clapeyron. É claro que nesse caso a gente está tratando só de um gás ideal, tá? E um gás ideal, a princípio, é aquele que obedece à equação de Clapeyron. Para quem não lembra, a equação de Clapeyron é PV igual a nRT. P pressão, V volume, N número de mols, R constante universal dos gases, é um número sempre fixo, nunca muda, e T temperatura. Bom, vamos lá. Como é que a gente calcula o trabalho realizado por um gás? Bom, a ideia é relativamente simples. Imagina aqui que eu tenha gás confinado dentro de um recipiente
Esse daqui é um cilindro que tem uma tampinha que pode arrastar para cima ou para baixo, só que ela não deixa escapar gás pelos lados, tá? Eu tenho aqui tipo um pistão de carro com um êmbolo móvel. Êmbolo é essa tampinha aqui, sobe e desce. Esse gás aqui, ó, ele possui moléculas. Essas moléculas se movimentam, batem nas paredes do recipiente e fazem uma força. Fazendo uma força, elas exercem uma pressão. Lembra? Por definição, ó, pressão é força por unidade de área. Certo? É claro que essa tampa aqui tem um certo peso, né? Então a terra puxa ela para baixo, o gás empurra ela para cima e normalmente ela fica numa situação de equilíbrio. Ela fica paradinha, não sobe nem desce. Essa força para cima e esse peso para baixo, não desenhei o peso, eles vão ter valores iguais. Daí o que a gente faz é o seguinte, ó. A gente fornece calor para esse gás. A princípio, fornecendo calor, a temperatura do gás aumenta, lembra? Se a temperatura do gás aumenta, as moléculas se agitam mais rápido, elas batem com mais intensidade na parede e a gente aumenta o valor dessa força. E a gente faz com que essa força fique maior do que o peso da tampa. Se essa tampa aqui pode se mover livremente, ao aumentar a força, essa tampa sobe. E a gente tem aqui, ó, um certo deslocamento. A gente acabou de revisar isso, né? Força e deslocamento vai me dar trabalho. A única coisa que a gente vai fazer agora é escrever esse trabalho em função de pressão e volume. Porque eles são coisas mais simples de medir em um gás. Tudo bem? Bom, a nossa dedução vai ser para o caso mais simples, e o caso mais simples é aquele em que a força é constante e o trabalho é simplesmente força vezes deslocamento, claro. Se força e deslocamento têm o mesmo sentido. É claro que para essa força ser constante, a pressão que o gás exerce durante a subida da tampa também tem que ser constante. Ah, Zeca, mas falasse que a gente aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Se a gente aumenta a pressão para a tampa subir, como é que a pressão vai ser constante? Tudo bem, ó. Isso aqui é só teórico, tá? A ideia aqui é a seguinte. Quando a gente fornece calor, a gente fornece uma quantidade muito pequena de calor. Muito pequena. E a temperatura aumenta muito pouco, a pressão aumenta muito pouco e a tampa dá uma subidinha. Quando a tampa dá uma subidinha, o volume aumenta. Você sabe que quando o volume aumenta, né, as moléculas têm que percorrer um espaço maior para colidir com as paredes, então a pressão diminui, elas batem menos vezes. Então a pressão diminui, a força diminui, se iguala ao peso e a tampa volta a ficar parada. Daí eu dou mais um pouquinho de calor e todo o processo se repete. A tampa sobe mais um pouquinho até que equilibra e para. E eu vou fazendo esse processo bem lentamente. A pressão muda, né? Mas ela aumenta, volta ao que era antes. Aumenta, volta ao que era antes. Ela varia tão pouquinho que eu posso dizer que durante todo o processo a pressão é constante. Beleza? Todo o processo ele ocorre a uma mesma pressão, apesar de ter uma flutuaçãozinha muito pequena. Esse processo tem que ser um processo muito lento, na prática ele não existe, e na verdade ele é só teórico, é só para a gente montar a nossa equação e começar a estudar a partir daqui. Tudo bem? Então, pelo menos a princípio, eu posso fazer uma expansão em que a pressão é constante. Se a pressão é constante, eu posso pegar essa equação de trabalho que eu já conheço e no lugar de força, colocar pressão vezes área. Porque percebe, ó, se pressão é força por unidade de área, caso eu passe a área multiplicando, eu posso calcular a força que o gás exerce, multiplicando a pressão feita pelo gás pela área dessa tampa. Beleza? Simplesmente vou jogar aqui no lugar de F, ó, tá aqui, P vezes A, e o deslocamento dessa tampa é o quanto que ela sobe, né? Então ela estava aqui a uma altura H1 e ela passa para uma altura H2. E o deslocamento dela é simplesmente H2 menos H1. Tudo bem? Galera, então meu trabalho vai ser a pressão vezes a área da tampa vezes a diferença de altura. Lembra lá, se você não estudou ainda, vai estudar. O volume de um cilindro
é dado como sendo a área da base do cilindro vezes a altura. Bom, se isso daqui é a área vezes a diferença de altura, a variação da altura, e a área vezes a altura é volume, então isso tudo aqui ó, é exatamente a variação do volume. Então a nossa equação de pressão não, né? A nossa equação de trabalho, ela vai ser simplesmente a pressão exercida pelo gás, caso ela permaneça constante durante todo o processo, vezes a variação do volume. Tudo bem? Então a ideia é a seguinte, ó, o gás só realiza trabalho se o volume dele muda. Faz sentido, né? Porque se ele se expande, ele empurra alguém. Na hora que ele cresce, ele empurra alguma coisa. E quando ele empurra alguma coisa, ele faz com que essa coisa se desloque. Então ele consegue realizar trabalho. É simples, né? Repetindo, ó. Eu tenho um gás, forneço calor, as moléculas se movimentam mais rápido, aumenta a pressão e empurra a tampa para cima. Empurrando a tampa para cima, a gente realiza trabalho. Sempre que o probleminha falar que a pressão é constante, eu posso calcular trabalho simplesmente com essa equação, P vezes ΔV. É simples, mas acredite, esse é o princípio de funcionamento de todas as máquinas térmicas que a gente tem hoje em dia. Então, é o princípio de funcionamento de uma máquina a vapor, de um motor de carro a combustão. A ideia é sempre a mesma, a gente fornece calor, aumenta a pressão, empurra uma tampa, e essa tampa empurra alguma coisa e a gente consegue com isso realizar trabalho. A gente consegue transformar calor em trabalho mecânico. Ah, Zé, que se a pressão não for constante, como é que faz?